depois do 4-1, da derrota que o Flamengo sofreu para o Botafogo por 4-1, eu não postei um vídeo ontem para não correr o risco de estar condicionado ainda pelo efeito desse jogo e escrever alguma coisa melhor. Falar alguma coisa aqui que não seja racional, que não faça sentido. Então, estou colocando esse vídeo hoje, um dia após o jogo, após fazer algumas reflexões baseadas em tudo que foi dito pelo jogo, sobre o jogo, pelos torcedores, pela mídia que cobre, e fazendo aqui uma série de reflexões a respeito. E a primeira delas é que quando acontece algo muito grave, algo de muito impacto, normalmente você não tem um culpado ou um responsável, você tem uma combinação de fatores que levaram à ocorrência daquele evento. E é exatamente isso que eu penso sobre esse jogo. Todo mundo aí culpando o Tite pelas escolhas, pelo futebol mal praticado do Flamengo, pelo desgaste físico que o Flamengo é um time praticamente entregue, né? Um time sem força alguma após o primeiro tempo. Então toda a culpa é direcionada ao Tite e a sua comissão técnica. Só que seria muito fácil se assim fosse, né? Porque a gente teria ali a causa do problema, trocaria a comissão e eu pergunto, será que a gente resolveria o problema? Então, é muito mais embaixo do que a gente realmente acha, o buraco é muito mais embaixo. E não tem uma resposta simplória como todos nós rubro-negros queremos ter, ou parece que temos. Não, é muito mais do que isso, porque se fosse só isso, identificar uma comissão técnica, a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. Vários e vários treinadores trocaram. Após o Rogério Ceni, após Jorge Jesus, foram 7 treinadores que o Flamengo teve no intervalo aí de menos de 4 anos, né? Então são muitos treinadores trocados. Praticamente a gente vive aí com 2 treinadores por ano. E isso não resolveu. Então isso é só um fato de que o buraco é muito mais embaixo. Então, embora o Tite, na minha opinião, ele tenha uma dose muito considerável de responsabilidade a respeito de tudo que está acontecendo com o Flamengo, para mim passa longe de ser só ele o culpado. E aqui alguns questionamentos para a gente refletir e ponderar. A gente tem nossos jogadores da base, nesse momento que o elenco está tão desgastado fisicamente, deveriam suprir as nossas necessidades, como acontece, por exemplo, com o Palmeiras. Mas por que os nossos garotos da base não conseguem suprir essa necessidade? Alguém já me falou, Diogo, nossos garotos da base são muito ruins, né? Eles não jogam, são os perebas. Sério, são pereba? Mas porque eles ganham tanto nas competições de base? O Flamengo é campeão da Libertadores de Sub-20, o Flamengo está na final do Mundial Sub-20 de clubes, e o Flamengo vem ganhando Copas do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro ao longo dos últimos anos. É o time mais vencedor das categorias de base, inclusive mais vencedor que o Palmeiras, que vem revelando garotos e subindo para a categoria de cima. Então isso para mim tem muito mais a ver com o trabalho na base de transição para o profissional, né? A questão do desgaste físico, qual é a influência da diretoria, da gestão esportiva, qual é o planejamento, qual é a priorização das competições, qual é a diretriz, a orientação. Isso não existe. A gente tem acostumado nos últimos anos priorizar a Copa do Brasil, que é um título de menor relevância, mas bem menor relevância do que o Campeonato Brasileiro, e a gente prioriza a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. Porque esse negócio de ganhar tudo, a gente quer ganhar tudo, mas tem que elencar prioridades. E quando você coloca tudo como prioridade, é porque nada é prioridade. Então, quando eu falo que o buraco vai muito mais embaixo, é óbvio que o Tite tem sim a sua dose de responsabilidade. Já disse, eu mesmo não gosto do estilo de jogo do Tite. Eu acho que as escolhas são erradas na escalação e também nas mexidas, na substituição, falta leitura de jogo. Mas não é só o Tite. A gestão de futebol esportiva, ela é muito, muito amadora. E não é de agora. De novo, será que todos os técnicos que passaram no Flamengo são incompetentes? Nós estamos falando de 7 técnicos nos últimos 3, 4 anos. Então, não parece que esse seja o único problema. E se nós ficarmos só apontando para um lado, ano que vem, temporada, sai temporada, entre temporada, vamos continuar sendo o clube mais rico da América do Sul, mas aquele clube que não ganha nada, ou voltar à era do cheirinho, ser considerado o Paris Saint-Germain das Américas.
porque a gente não tem um trabalho, a gente não faz uma análise de causa raiz no que realmente está acontecendo no Flamengo. E desculpa, de novo, não é só problema da comissão técnica. Se nós, rubro-negros, quisermos fechar os olhos para isso, a gente vai, infelizmente, recorrer nesse erro ano após ano. Precisa se revisar a gestão do futebol. Esses questionamentos, essas perguntas que eu fiz, eu tenho certeza que o rubro-negro também tem como questionamento. E elas precisam ter respostas. Por que que a base, ela sempre dá certo? Nas categorias de base, os jogadores são tão talentosos, são tão promissores, vencem tantos títulos e não conseguem repetir com a mesma eficiência, com o mesmo desempenho na categoria de cima, independente de qual jogador seja. Porque a gente não tem um planejamento que evite que os jogadores estejam desgastados nos momentos mais agudos da temporada? Por que não existe uma clara priorização e orientação de um planejamento da diretoria de futebol em relação aos objetivos do clube durante a temporada, quando nós vemos priorização de competições menos relevantes como a Copa do Brasil? É uma série de questionamentos que ficam sem respostas e elas precisam ter respostas. Se realmente nós quisermos descobrir por que o Flamengo vem tendo tanto insucesso no futebol nos últimos anos, apesar de ter disparado o melhor orçamento. E não venha me falar que a gente tem praticamente os mesmos títulos que o Palmeiras nos últimos anos. Sim, isso é verdade, mas com a diferença de orçamento que tem o Flamengo em relação ao Palmeiras, nós deveríamos ter muito mais títulos que o Palmeiras. A gente não pode pensar de forma pequena, a gente tem que entender o que está acontecendo. E para mim é muito claro que a gente precisa profissionalizar a gestão de futebol do Flamengo. Bom, essa é a minha opinião, quero que você deixe a sua aqui, se você concorda, se não concorda, deixe seus comentários, interaja, deixe aquele like que é importante para que esse vídeo suba para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e até a próxima.